Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da aprovação do requerimento número 17 de 2023, de minha autoria, e agradecer também a todas as equipes, a todo mundo que muito nos honra com a sua presença na comissão e nessa audiência pública. Muito obrigada às lideranças partidárias, enfim, representações do governo também, muito obrigada. Em primeiro lugar, passamos então a palavra a Priscila Gebrim Lowly, que representa o Ministério da Saúde, para fazer sua exposição por até 10 minutos. Muito obrigada, Priscila. Bom, então, bom dia. Muito obrigada pelo convite para participar dessa audiência, um assunto extremamente importante, avaliação de doenças raras. Eu vou falar um pouquinho sobre a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, vou falar um pouquinho sobre a questão da avaliação, particularmente das avaliações para doenças raras, né, no âmbito da Conitec. Bom, a Conitec, ela a comissão é um órgão colegiado, integrante da estrutura do Ministério da Saúde, e que tem por objetivo assessorar o Ministério nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias de saúde pelo SUS, bem como a constituição ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Ela foi criada em 2011 pela Lei 2.401 e trouxe alguns benefícios importantes para o processo de incorporação de tecnologias no SUS, né? Trouxe prazos legais, agilidade nesse processo, instituir alguns parâmetros para análise das demandas de incorporação. A comissão ela é estruturada entre três comitês e a Secretaria Executiva. Então, nós temos hoje 3 comitês temáticos, um de medicamento, um de produtos e procedimentos e o terceiro de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Esses comitês eles são compostos por 15 membros e que têm representantes das secretarias do Ministério da Saúde e também de outros órgãos, como a ANS, a Anvisa, a AMB, que é a Associação Médica Brasileira, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Federal de Medicina, dentre outros. E a Secretaria Executiva, ela precisa receber uma demanda de incorporação para que ela possa fazer essa avaliação. Tá? Então, a Conitec recebe o pedido de incorporação, existem parâmetros e estudos que devem ser enviados para que seja feita a análise, e a partir desse dossiê, esse dossiê é avaliado e é apresentado para o comitê, que vai então analisar e emitir uma recomendação, seja ela favorável ou não à incorporação. Após essa primeira recomendação, essa recomendação preliminar, ela é enviada para a consulta pública, que então fica aberta por 20 dias para que toda a sociedade possa contribuir. E essas contribuições elas são avaliadas e posteriormente retornam para ao comitê para que ele possa ratificar ou retificar a recomendação preliminar. Após isso, essa recomendação é enviada para o secretário da... Só, Priscila, desculpa, enfim, nós vamos ter que te interromper, porque, infelizmente, os slides eles não estão na ordem da sua fala. Não sei se você está conseguindo passar. Eu estou, para mim está aparecendo. Para a gente não estar atualizando os slides. Não está no fluxo? Eu vou... E agora? Agora sim, foi. Bom, eu vou diminuir aqui, vou deixar assim, então. Então, o secretário recebe o relatório com a recomendação final da Conitec e ele tem como opção fazer uma audiência pública, caso ele julgue necessário ou não, ele pode já decidir pela incorporação 90, e a lei traz que esse processo ele tem que ser levado em consideração as evidências científicas de eficácia, segurança e efetividade. O financiamento dessas tecnologias pelo SUS são normalmente com altíssimos preços, o que podem comprometer a sustentabilidade da saúde versus aumento de custos relacionados e não relacionados à saúde. Então, nós temos incerteza sobre restabelecimento, né, porque a gente tem hoje uma realidade de diagnóstico tardio desses pacientes, então o melhor uso e a otimização do uso dessas tecnologias para esses pacientes. Outra, aquela tecnologia está sendo trazida e está sendo, de fato,
expressada naqueles pacientes. Então, a gente tem alguns critérios aí que também são bastante desafiadores para a avaliação dessas tecnologias. O último decreto que regulamentou a Conitec, ele trouxe algumas mudanças em relação à avaliação das incorporações, e especificamente aqui para doenças ultra raras, ele trouxe que a avaliação de tecnologia em saúde para esse tipo de, para essas doenças, ela pode ser por uso de tecnologias específicas, e essa metodologia ainda está sendo motivo de estudo aqui pela Secretaria Executiva, pois elas têm vários desafios, né, conforme eu falei, para que a gente possa conseguir trazer esses dados para os comitês para que seja tomada uma melhor decisão. De todas as demandas que nós recebemos até hoje, de 177, cerca de 20% delas foram para doenças raras, sendo 152, a maioria, né, para medicamentos, foram 152, e 15 para produtos. E dessas demandas de doenças raras que foram avaliadas e recomendadas pela Conitec, 80% delas tiveram recomendações favoráveis à incorporação. Além disso, temos protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas publicados, são 177 protocolos, sendo dessas aí 61 são para doenças raras, ou seja, 37% delas, 34% foram para doenças raras, o que é um número bastante expressivo, né? Aqui nós temos alguns desses exemplos, são alguns dos exemplos desses protocolos que estão hoje publicados. A gente tem ampliando a nossa participação social, então foram realizadas algumas audiências públicas, temos realizado síntese de evidências qualitativas das contribuições de consulta pública, e a gente faz também o monitoramento de tecnologias, tanto o monitoramento do horizonte tecnológico, quanto do monitoramento das tecnologias que já foram incorporadas. Então, para o monitoramento do horizonte tecnológico nós fizemos, nos últimos anos, 16 estudos relacionados a doenças raras. Então, o objetivo é ver o que está por vir para que a gente consiga melhorar a forma de avaliação dessas tecnologias, para que a gente consiga trazer uma melhor solução para que elas possam ser incorporadas e que a gente consiga fazer um melhor uso de recursos públicos em relação a elas. Outras questões aqui relacionadas à Conitec, à transparência, então a gente tem feito consultas públicas, nós fazemos consultas públicas de todos os temas que são avaliados, e a gente tem feito chamada para participação de pacientes nas reuniões, então a gente escuta os pacientes, e também é feita toda uma questão de melhorar a linguagem e relatórios voltados para a sociedade, para que a sociedade possa fazer essa contribuição, né? Foram realizadas algumas audiências públicas também, e todos os documentos e todas as avaliações, elas são publicadas no site da Conitec, inclusive todas as reuniões desde 2020, elas são gravadas e são disponibilizadas na íntegra no nosso site. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Desculpa, foi bem rápido a minha fala para tentar me ater ao tempo, mas estou à disposição para dúvidas. E esse é o nosso site da Conitec. Obrigada. Muito obrigada, Priscila, pela participação, pelas considerações. E, nesse momento, passamos a palavra ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Inclusive, ontem nós tivemos, deputada Rosângela, uma grande notícia, porque aprovamos no plenário da Casa a urgência de um projeto muito caro para a nossa comissão, que é a Lei do Bem. A Lei do Bem é um instrumento em que as empresas, elas, através de uma renúncia, o governo, através de uma renúncia fiscal, e as empresas, através do incentivo, conseguem doar, aportar em projetos de inovação. Nós aprovamos a urgência desse tema ontem no plenário, queremos aprovar o mérito no dia de hoje, então foi uma grande conquista da nossa comissão através do dia de ontem. Nesse momento, então, passamos a palavra ao Ministério da Ciência, Tecnologia Ciência, Tecnologia e Inovação, né, agradecendo a ministra Luciana pela parceria de sempre com esta comissão. Passamos a palavra, então, ao Tiago Moraes. Olá, bom dia a todos, me ouvem? Sim, te escutamos bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa comissão.
Em nome da deputada Luísa Canziani, saúdo todos os demais participantes dessa audiência pública. Eu acho que é um tema extremamente importante, em que a gente tem que estar alinhado com todos os ministérios, com todo o poder legislativo, para que a gente consiga buscar soluções aí para amenizar esse problema de saúde que afeta a nossa população. Bom, inicialmente eu vou relatar uma chamada pública que o Ministério lançou o ano passado. Ela foi lançada pela FINEP, uma seleção pública de pesquisa, desenvolvimento e inovação no diagnóstico e tratamento e reabilitação de pessoas com doenças raras. Essa seleção pública, ela teve como objetivo conceder recursos financeiros não reembolsáveis para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em projetos que envolvam risco tecnológico para o diagnóstico, tratamento e reabilitação de pessoas com doenças raras, a fim de reduzir a incapacidade causada por essas doenças, contribuir para a melhoria da vida das pessoas com doenças raras e melhorar o acesso aos serviços de saúde e à informação. Essa chamada ela teve duas grandes linhas temáticas. Essas linhas temáticas elas foram alinhadas junto com os colegas do Ministério da Saúde. A gente fez uma articulação com a tecnologia do Ministério da Saúde para que a gente conseguisse abarcar dentro da chamada os principais problemas que o Ministério da Saúde enxerga com relação à questão de pesquisa em doenças raras. Então, a linha temática 1, ela foi destinada para rastreamento, diagnóstico e marcadores prognósticos de doenças raras, com foco em um ou mais dos seguintes aspectos. Aí a gente tem uma lista desses subitens, né? Que seria o desenvolvimento de insumos e aprimoramento de técnicas de metabolômica, que inclui toda a parte de ômicas, né, de relação de lipidômica, proteômica e glicômica, sequenciamento genético em larga escala e bioinformática para melhorar o diagnóstico de doenças raras, em desenvolvimento de ferramentas de biotecnologia para ajudar nesse diagnóstico de doenças raras, que é algo complexo. Também foram fomentados estudos demonstrando a aplicação do sequenciamento de nova geração como teste de primeira linha para acelerar o diagnóstico de doenças raras. Avaliação da variabilidade de penetrância e expressividade em doenças raras, associação entre genótipo e fenótipo, biomarcadores de progressão de doenças raras, novos métodos para rastreamento neonatal e diagnóstico de doenças raras para atualização das tecnologias. Desenvolvimento de tecnologias point of care para diagnóstico de doenças raras. Essas tecnologias point of care são aquelas mais em que você consegue realizar o exame direto mais próximo ao paciente, né? Você não precisa de uma grande estrutura laboratorial para conseguir executar aquele teste diagnóstico. E a segunda linha temática foi a abordagem terapêutica de doenças raras, incluindo ensaios clínicos com foco em um ou mais dos seguintes aspectos, aí abordando a questão de terapias avançadas, desenvolvimento de novas drogas e reposicionamento de drogas já existentes para o tratamento de doenças raras, biológicos e plataformas de biotecnologia. Recentemente, a gente teve um grande desenvolvimento da questão de tecnologias utilizando RNA e DNA, que podem ser aplicadas para o tratamento de doenças raras. Então, esse edital também veio nesse sentido de trazer essas novas tecnologias que foram muito bem desenvolvidas, né, com relação à vacina da Covid, que abriu uma porta aí para que a gente consiga trabalhar em novas plataformas para o tratamento de doenças, incluindo doenças raras. Então, a gente já trouxe esse aspecto para essa chamada pública. A gente também teve uma linha para fomentar projetos em biomarcadores de resposta ao tratamento e de tecnologia farmacêutica e nanotecnologia, né? Mais aqui voltada à questão de delivery de drogas. Às vezes, um problema para o tratamento é como essa droga chega ao alvo, né? Então, aqui a gente está trabalhando também em mecanismos de melhorar a eficiência da entrega desse medicamento. Essa chamada pública, ela contou com um total de 35 milhões de reais. Foi lançado ano passado, os projetos já foram contratados, a maioria dos projetos já iniciou. A gente vai fazer um acompanhamento desses projetos. Espero aí que em breve a gente já consiga relatar para vocês também
o andamento desses projetos, os resultados alcançados e em que pé que eles estão. Dentro desses 35 milhões de reais, foram contratados 12 projetos, dentro dessas grandes 2 linhas temáticas que eu falei anteriormente. Além disso, né, a chamada ela ficou com uma lista muito grande de projetos aprovados, mas que não foram contratados por conta do limite orçamentário que a chamada tinha. Né? Então, a gente tem um total aqui de 74 milhões de reais de projetos que poderiam ser contratados, projetos já aprovados, analisados dentro do mérito científico e que poderiam ser contratados dentro dessa chamada, que ficariam, são os projetos P2 que a gente chama, né, que são os projetos que foram aprovados, têm mérito científico, mas dentro da classificação total, eles não obtiveram recursos. Então, a gente tem uma lista de espera aqui bem grande dentro dessa chamada, creio que são mais, deixa eu verificar aqui o total, são mais de 30 projetos que estão nessa situação, que poderiam ser contratados, caso a chamada receba recurso adicional. E aqui fica um convite, né, tanto para o Ministério da Saúde, quanto para a comissão, que caso queira aportar recursos adicionais para essa chamada, seria viável e a FINEP executaria a contratação desses projetos. Bom, eu acho que era isso, dentro das atribuições do MCTI. E uma outra notícia positiva, né, além do que a deputada já trouxe com relação à Lei do Bem, é que com o descontingenciamento do FNDCT, dentro do CT Saúde, tem o FDNC, o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia como um todo, existe um fundo específico para a saúde, que é o CT Saúde. E dentro desse CT Saúde, existe uma reserva de 30% para fomento a projetos de pesquisa em doenças negligenciadas e doenças raras. Então, com o descontingenciamento do FNDCT, o MCTI vai ter, dentro desse CT Saúde, um aporte constante para financiamento de projetos de pesquisa em doenças raras e doenças negligenciadas. Contudo, seria importante ter outras parcerias, né? Mesmo com a própria comissão, com o Ministério da Saúde, porque os projetos envolvendo doenças raras, assim como outras doenças também, são caros, né? Porque a gente depende de realização de ensaios clínicos, e acredito que, mesmo com essa reserva dentro do CT Saúde, não seria possível a gente manter um financiamento constante, avançando na escala do desenvolvimento tecnológico, né? Já pensando na questão de pesquisa clínica, por exemplo. Então, fica aqui mais um convite para as instituições parceiras conversem com o MCTI para que a gente consiga alinhar dentro do FNDCT parcerias e aportar cada vez mais recursos para a pesquisa nessa área. Mais uma vez, obrigado e sigo à disposição. Muito obrigada, Tiago, pela exposição, pelas considerações, por nos trazer justamente essa visão, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia em relação aos editais. Muito importante que a gente tenha essas informações, inclusive para disseminar para todas as universidades e instituições de ensino, de pesquisa no Brasil. Nesse momento, passamos a palavra à nossa colega, a deputada Rosângela Moro, que, inclusive, eu preciso fazer aqui uma referência, né, que é uma grande lutadora, antes mesmo, inclusive, de se tornar deputada federal, é uma grande lutadora pelos doentes raros, pelas famílias, trazendo sempre muita tecnicidade, muita competência nas suas análises, nas suas posições, através, né, da sua carreira jurídica. Então, nós nos sentimos muito honrados em recebê-la nessa comissão. Seja muito bem-vinda. Contamos com, enfim, o seu trabalho também na comissão para que a gente possa engrandecer cada vez mais essa luta, que é a luta em prol dos doentes raros. Muito obrigada. Bom dia a todos. Quero começar fazendo uma saudação para a nossa querida deputada Luísa Canziani. A deputada Luísa é uma das pérolas da nossa casa, é muito comprometida e muito feliz de estar aqui nessa comissão, debatendo esse tema de doenças raras, tecnologia e inovação, que, para mim, deputada, é realmente um tema muito caro. Quero cumprimentar a Priscila, coordenadora da Conitec, cumprimentar Leandro, do Departamento de Programas Temáticos, do Ministério da Ciência. Saudação aqui ao Fabrício, da Anvisa,
Saudação para o presidente do Pequeno Príncipe, do estado de onde eu nasci, o Dr. José Álvaro Carneiro, cumprimentar a representante da Fundação Fiocruz, representante da Febraharas, representante do Instituto Vida Raras, e acho que todos, todos os colegas e todos aqui presentes. Deputada, antes de iniciar, quero... Como? Tiago. Claro, desculpa. E Tiago Moraes, também do Ministério da Ciência e Tecnologia. Doutora, bom dia. Desculpa aqui a interrupção, é Ângela Souza, certo? Está representada aqui a Retina Brasil, Associação de Pessoas com Doenças Raras Hereditárias da Retina. Sejam muito bem-vindos e cumprimentos também à Associação da Retina Brasil. Obrigada. São todos muito bem-vindos aqui. Obrigada. Antes de começar a fala que eu preparei aqui, deputada, eu quero contar como que eu me envolvi rapidinho com doença rara, que acho que é importante saber. Na carreira jurídica, eu fui procurada por uma mãe que ela precisava de um medicamento não para a filha dela, que ela já tinha saído fora do país, conseguido o medicamento para uma doença rara que se chama Niemann-Pick tipo C. Aí ela me procura, porque ela foi procurada por outros familiares. Como que ela poderia, né, sem familiares com poder aquisitivo que não permitiam de viajar para fora e ter acesso a medicamento? Aí eu perguntei para ela assim, mas e qual que é a razão que o SUS não está fornecendo? Daí ela assim para mim, Rosângela, o SUS fornece o medicamento, mas ele fornece para a doença de Gaucher. E ele não fornecia para a doença de Niemann-Pick. E havia protocolos, estudos, e que esse medicamento, até então era off-label, mas ele paralisava o avanço da sequela da degeneração neurológica nesse paciente. E eu fiquei inconformada, deputada, porque como que tem no SUS e para uma doença fornece e para outra doença não fornece, sendo que judicializar custa caro, judicializar onera o sistema, nem sempre na judicialização a compra é feita pelo melhor preço. Então, a partir daí, eu, como sou uma inconformada com injustiças, foi por aí que eu adentrei nesse estudo das doenças raras. Isso era 2012. E, desde então, eu comecei a estudar. E, claro, que, quando a gente fala de doença rara, são 13 milhões de pessoas, envolve a discussão ela tem que ser muito ampla. Primeiro, a gente tem que fortalecer sempre a porta de entrada do SUS, que é o médico, né, o clínico, lá da atenção básica da saúde. Porque é ele que vai ter o primeiro contato quando um paciente vai entrar no sistema. Então, nós temos, sim, que capacitar esses profissionais, nós temos que deixar no radar. Claro que são 6 a 8 mil doenças raras catalogadas, ele não vai ter condições estruturais de fazer essa análise nesse primeiro momento, mas ele precisa ter no radar que pode se tratar de uma doença rara. E com um profissional da área clínica bem capacitado, é mais fácil chegar ao diagnóstico, porque nós todos sabemos que raros correm contra o tempo. Um dia a mais sem um diagnóstico é um dia a mais sem um possível tratamento e é um dia a menos da jornada. Tem muitas... o percentual é assustador. Muitas crianças com doenças raras, por causa de um diagnóstico tardio, não vão chegar aos seus 15 anos de idade. E a gente tem que pensar também, quando trata das doenças raras, o entorno da família, né? A mãe precisa de um apoio, porque 78% das famílias são as mães que abrem mão dos seus trabalhos para ficarem aos cuidados dos seus entes queridos, meio que diariamente, todo o tempo. Então, é muita coisa envolvida. Então, primeira coisa para a gente, né, na minha percepção, para a gente avançar, é prestar muita atenção na porta de entrada do SUS. A gente tem aqui a Anvisa, do medicamento que vai ser aprovado, a gente tem a Conitec, do medicamento que vai ser incorporado, mas a gente precisa falar também de pesquisa clínica. Para a gente falar de pesquisa clínica, a gente precisa entender que envolve, já vou citar aqui nominalmente todos os setores, envolve laboratório, envolve indústria farmacêutica, envolve pesquisa. E, né, para um medicamento ser incorporado aqui no nosso país, vai depender de investimento de algum desses setores. E, para que haja esse investimento, a gente tem que pensar como dar segurança jurídica.
A inovação, ciência e tecnologia vai envolver, então, na minha percepção, na minha humilde percepção, a gente precisa ter muita atenção. O que a gente está tendo de atos regulatórios para pesquisa clínica, e o que a gente tem também, um outro tema, a mesa ética. Não podemos nos esquecer da mesa ética da pesquisa clínica. Na fase regulatória, e isso aqui é o grande mérito da nossa querida deputada, a gente precisa ouvir a Anvisa, a gente precisa ouvir a COPEC e a gente precisa ouvir a GSTCO. Né? Qual que é a visão desses órgãos para dar celeridade aos processos de aprovação regulatória para medicamentos destinados a pacientes portadores de doenças raras e também aquelas doenças negligenciadas. Né? A gente tem que entender que, em alguma a gente tem que ouvir, para o nosso aprendizado e para avançar, e fazer um comparativo de como que são esses prazos a nível do FDA e do EMA. São os equivalentes nos Estados Unidos e na Europa. Né? Como que a regulação em pesquisa clínica para medicamentos destinados a pacientes portadores de doenças raras ou negligenciadas, como são feitos esses processos? A gente pode aprender muito no comparativo com essas agências. Penso que a gente tem que envolver e ouvir sempre também os laboratórios. Né? A gente pode aprender muito também com a experiência das indústrias, como que a gente pode facilitar um caminho para as indústrias internacionais envolvidas com pesquisas clínicas sobre os pacientes portadores de raras elegerem o Brasil. Para isso, a gente pode ouvir o Interpharma e o Sindusfarma. Não podemos esquecer das CROs, que são aquelas empresas que vão promover aqui, executar a pesquisa clínica. Nós temos a Abraco, que é a Associação Nacional, se eu não estou enganada, ela tem como membros uns 30 a 40 empresas. Precisamos ouvir os pesquisadores em doenças raras e negligenciadas. Né? Precisamos ouvir a visão dos pesquisadores. Como que esses atrasos e perdas de estudos clínicos refletem na vida dos pacientes com doenças raras e negligenciadas aqui no Brasil. Temos que ouvir a Associação Brasileira de Medicina Farmacêutica. Né? E, na parte da ética, precisamos envolver a CONEP, para dar celeridade nos processos de aprovação regulatória para os medicamentos destinados a pacientes. Precisamos ouvir a Comissão de Ética em Pesquisa e também um representante sempre dos pacientes. Eu acho que são diversos atores envolvidos que vai nos engrandecer, deputada, para a gente poder avançar nesse tema. Para isso, já quero deixar o convite para a deputada Luísa fazer parte, condição indispensável, na Frente Parlamentar de Inovação em Saúde para Doenças Raras, que vai ser lançada em breve. Nós temos uma agenda com esses atores para a gente ouvir, né, os especialistas e poder compilar aí um relatório para apresentar e promover avanços, sem prejuízo, é claro, de fazer um comparativo com trabalhos que já foram feitos nessa casa por deputados que nos antecederam. A deputada Ana Amélia tinha um projeto de lei, ele não foi pautado ainda, e de lá para cá houve alterações, e é importante a gente, né, aproveitar o estudo que foi feito e fazer um comparativo ouvindo todos esses atores. Pois bem, me preocupa muito, não é uma preocupação, o meu sonho é fortalecer a Conitec. A Conitec é de extrema importância, todos os atores, todos são de extrema importância, mas é a Conitec que vai nos dizer aquilo que vai estar disponibilizado no SUS. Esse prazo de 180 dias já melhora muito, mas esse prazo, quando a gente trata de urgência e correr contra o relógio, esse prazo de 180 dias mais 90 dias, ele é um prazo ainda muito grande. Daí eu vou deixar para os profissionais, para os nossos representantes da área médica, dizer o da urgência da gente tentar melhorar esse prazo, saber o que a Conitec, né, precisa para que esse prazo seja reduzido. Um outro sonho em relação à Conitec é que ela tenha uma composição mais científica e menos política. Já falei demais? Quando a gente está falando. O ingresso da Associação Médica Brasileira aconteceu só no ano passado.
E isso aqui é um enorme avanço, porque são os médicos, os melhores especialistas, a nos dizer, né, qual que é o protocolo para uso da determinada incorporação. O que me preocupa também, deputada, são alguns gaps. Passada a fase da Conitec, a gente está tendo... eu até apresentei um requerimento pedindo de informação para o Ministério da Saúde. Ele ainda não respondeu, está no prazo, certamente vai nos responder, o porquê a demora da publicação de alguns protocolos. Eles foram aprovados, mas eles ainda não foram publicados. E, a partir dessa data da publicação, a gente não consegue cobrar o prazo. E também há um gap muito grande entre a aprovação e a publicação e a disponibilidade. A entrega dessa terapia para o paciente. Então, eu não quero mais me estender. O Gabinete 434 à disposição de todos, a deputada, de todos aqui. É um tema que muito nos é caro e precisamos de atores para que a gente possa... Obrigada, deputada. Muito obrigada, deputada Rosângela Moura. Aproveitar também para agradecer a honrosa presença do deputado Raimundo Santos, deputado Kleber Verde, deputado Vitor Lippe, que engrandecem sempre a nossa comissão. Passamos, então, a palavra ao Marco Krigier, que é vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz. Marco, tem a palavra. Bom dia a todos. Cumprimentar todos os membros da mesa, em nome da deputada Luísa Canziani, e em nome da Fundação Oswaldo Cruz, agradecer a oportunidade de estar participando aqui dessa importante discussão. Eu preparei uma fala breve sobre os aspectos mais inovadores da ação recente da Fiocruz nesse campo. Acho que é importante salientar que a gente tem no Brasil aí uma tradição muito grande de equipes que trabalham nessa temática, né? Nós já temos centros de referência em doenças raras espalhados pelo Brasil, que fazem uma série de exames que já são, inclusive, autorizados pelo SUS, mas o que nos preocupa sobremaneira é essa nova fase da medicina genômica, né? Onde a gente tem agora a possibilidade de fazer um diagnóstico diferencial que pode acelerar um dos maiores gargalos que nós temos no tratamento das doenças raras, que é o tempo que os pacientes demoram para receber a informação do diagnóstico, e também nos prepararmos para a disponibilização das novas terapias gênicas que estão sendo desenvolvidas no mundo e que chegam, né, com um preço muito alto que pode inviabilizar não só o Sistema Único de Saúde, mas qualquer sistema de saúde, mesmo a utilização dessas tecnologias. Então, rapidamente, né, o que nós estamos buscando realizar nesse campo primeiro, em relação ao diagnóstico, estamos com 2 iniciativas pilotos, uma, inclusive, junto ao Instituto Carlos Chagas, do Paraná, que é uma parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, e a Secretaria de Estado de Saúde, para disponibilizar um laboratório que funcione como uma central analítica que permita a disponibilização desses testes genômicos, né? Esse é um projeto modelo. E, em paralelo, estamos acompanhando a movimentação do Ministério da Saúde, que está com um projeto em andamento, do projeto Genoma Brasil, inclusive com um braço importante de doenças raras, nos preparando para que, após essa fase de caracterização do Genoma Referência Brasil, a Fiocruz possa, entre outros, mas possa, utilizando a nossa experiência de central analítica, fornecer esse serviço ao SUS. Só para citar um exemplo rápido, né? Durante a pandemia da Covid, nós construímos rapidamente essas centrais analíticas, que foram, inclusive, objeto de doações da iniciativa privada, da iniciativa Todos pela Saúde, que forneceram
grandes centrais analíticas para a Fiocruz que foram capazes de efetuar mais de 10 milhões de testes moleculares auxiliando o Sistema Único de Saúde. A nossa ideia, né, é aproveitar esse legado e permitir que essas grandes centrais também possam fazer esses testes genômicos, que são testes mais elaborados, caros e que a sua implementação no SUS vai requerer uma estratégia de centralização e diluição dos altos custos, né, envolvidos com essa tecnologia dentro dessa visão das centrais analíticas. E no mesmo sentido, e também como um legado da pandemia, a nossa vacina, que foi a tecnologia que nós recebemos da Universidade de Oxford, que através da AstraZeneca, é uma tecnologia de vetor viral. Essa tecnologia permitiu que nós instalássemos na Fiocruz uma plataforma já certificada pela Anvisa de produção desses vetores virais. E os vetores virais são as ferramentas utilizadas principalmente nessas terapias avançadas. A gente tem hoje, né, já algumas terapias que estão, inclusive, incorporadas no SUS, que fazem base dessa mesma tecnologia que nós usamos na vacina para as terapias gênicas. Utilizando, então, essa convergência tecnológica do nosso parque industrial e discutindo com parceiros, aqui vale a pena salientar a grande articulação que tivemos com a Casa dos Raros, né, através do Dr. Roberto Giuliani e também do Dr. Antônio Darri, que está aqui nessa comissão também e vai poder fazer uma fala, nós pudemos prospectar parceiros internacionais que dominam também essa tecnologia de vetor viral e que têm tradição nesse campo das doenças raras, e tivemos, até para nossa surpresa, um resultado muito satisfatório de um processo que está em estágio avançado de discussão, que prevê, então, que esse consórcio, né, entre a Fiocruz e a Casa dos Raros, as tecnologias do mundo, quer dizer, a equipe que desenvolveu todas essas ferramentas, que desenvolveu os primeiros tratamentos e que está buscando, né, viabilizar o acesso dessas tecnologias no novo modelo de negócio, que permitam que os preços sejam obtidos de uma maneira mais adequada, né, e sustentável, não só no Brasil, mas no mundo. Então, estamos para discutir agora. Na próxima semana já teremos aí, inclusive, a visita dessa equipe, e a ideia é que o Brasil passe a ter um protagonismo muito grande na produção dessas ferramentas, desses vetores virais, para um grande número de programas de desenvolvimento de terapias que estão sendo lideradas por essa equipe pioneira no mundo. Então, essa é uma notícia que eu acho bastante importante, né, que traz uma expectativa grande de um protagonismo grande no nosso complexo econômico industrial da saúde, mas também de um projeto que possa garantir uma redução significativa dos custos desse tratamento e ainda mais colocando o Brasil, né, num protagonismo importante, global, como um centro produtor também dessas tecnologias. Então, essa iniciativa está em andamento, nós estamos bastante entusiasmados, né, com a velocidade, com a receptividade que tivemos dos nossos parceiros. Vale a pena salientar que nós recebemos a tecnologia para a produção de vetores virais há menos de 2 anos. Em julho de 2021 foi assinado esse acordo de transferência de tecnologia, e eu acho que esse desdobramento, esse legado que foi obtido, né, a partir do diagnóstico, né, de uma capacidade industrial e de uma parceria nacional e internacional com organizações do terceiro setor, com universidades e com startups, pode trazer, no futuro próximo, aí uma solução bastante importante, e aí vale a pena salientar, né, não só para o Brasil, mas uma contribuição global nessa temática tão importante. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Muito obrigada pela gentileza, pela participação.
Foi engrandecedora, sem dúvida alguma, as considerações trazidas. Muito obrigada. Vamos, nesse momento, passar a palavra ao Fabrício, que representa a Anvisa. Muito obrigada. Bom dia a todos, bom dia aos senhores e senhoras parlamentares. É uma honra para mim estar aqui hoje no plenário 13, né, na Casa do Povo, podendo falar em nome da Anvisa sobre um tema que é tão importante, que é doenças raras. Doenças raras é um tema de muita sensibilidade justamente pela característica. A gente está tratando de pessoas que têm necessidades muito específicas. É uma população reduzida em termos, né? Quando a gente vai avaliar o contexto global, o contexto total, é uma quantidade grande de pessoas que têm a necessidade desse tipo de produto. Então, por isso, ele é um tema prioritário para a Anvisa. A Anvisa ela tem uma missão, né? A missão da Anvisa é promover e proteger a saúde da população, né? A gente o faz nisso quando a gente faz o trabalho de controle de autorização e circulação de produtos sob vigilância sanitária. E uma das partes que é mais importante para a gente atingir essa missão é o acesso. A Anvisa precisa garantir acesso. O acesso não somente na aprovação, mas também o acesso rápido. Então, por isso, os prazos é uma questão tão sensível e uma questão que a Anvisa, dentro das suas limitações hoje de quantidade de servidores e ainda sofrendo um pouco de impacto da pandemia, nós buscamos o tempo todo implementar medidas inteligentes e para que a gente consiga reduzir os prazos regulatórios, que é muito importante. Inicialmente eu vou só falar um pouquinho assim, como é a divisão na Anvisa dessa área de medicamentos, né? Nós temos 3 áreas envolvidas nesse processo. A antiga GGMed, que era, na época da pandemia, era uma área única que tratava de todos os tipos de medicamentos. E ela foi dividida para uma melhor organização e também para ficar mais harmonizada com o que a gente tem nas principais agências internacionais. Ela foi dividida em 2 grandes áreas. Uma de moléculas sintéticas, que ficou com o nome antigo, GGMed, e um de moléculas biológicas, grandes moléculas, né, que ficou com o nome GGBio, que incluem também outros produtos, não só medicamentos, mas produtos de terapias convencionais, como transplantes, células, sangue, que é tão importante também. Então foi feita essa divisão para que fosse facilitar o andamento, né, das medidas de organização e de melhoria dentro da Anvisa. Dentro desse processo também existia a COPEC, né, ela é dentro da Anvisa, e ela hoje é uma coordenação ligada diretamente à segunda diretoria, que faz esse trabalho de análise dos estudos clínicos. Ainda dentro da estrutura da Gerência Geral de Produtos Biológicos, a GGBio, nós temos 2 gerências, né, que ficam sob minha responsabilidade. A gerência de produtos biológicos tradicionais, que ela vai incluir as vacinas, né, vão incluir os anticorpos monoclonais, que são uma das classes mais presentes nos produtos para tratamento de doenças raras. E tem a segunda área, que é a GSTCO, que é a área de sangue, tecidos, células, órgãos e produtos de terapia avançada, que também tem muito impacto, especialmente pelos produtos de terapia avançada. E ela é uma área que ela tem um funcionamento um pouco diferenciado na Anvisa, porque ela diferentemente, por exemplo, da parte de biológicos, essa área de terapias avançadas ela é responsável por toda a cadeia. Ela faz desde a avaliação da pesquisa clínica, da autorização do início da pesquisa clínica, ela faz a avaliação do pré-mercado, né, da avaliação de boas práticas de fabricação, inspeciona as fábricas, os fabricantes, e ela depois também faz a análise do registro, a autorização do produto. Esse é um desenho que facilita porque eu tenho um técnico que conhece aquele produto desde aquele início, desde sua origem. Isso é algo que contribui para acelerar a aprovação do processo, né? Então tem esse desenho. O que a gente tem, como é um tema muito importante para a Anvisa, o que a Anvisa fez para deixar isso claro? Ela publicou em 2017, em dezembro, se não me engano, a resolução 205, que ela trata sobre produtos para doenças raras, anuências para ensaios clínicos, e ela torna todos os processos na casa relacionados a doenças raras
prioritários. Estabelecem prazos para início de análise e prazos para manifestação, bem como um rito diferenciado, onde a gente, por exemplo, antes da submissão, já está prevista a realização de reuniões pré-submissão para orientação. Por quê? Porque com uma orientação prévia, a gente consegue, talvez, evitar a necessidade de algum esclarecimento, de alguma exigência e acelerar o processo. Então, essa resolução já está vigente. Desde então, nós já autorizamos... Eu não tenho aqui os dados da parte de medicamentos sintéticos, né, porque eu consegui levantar os da minha área. Nós temos 35 produtos biológicos desde 2017 aprovados e mais 5 terapias avançadas. Então, é um número considerável de aprovações. Somente este ano, nós tivemos 4 novas terapias para doenças raras aprovadas na área de biológicos. Então, é uma regulamentação de caráter administrativo que funcionou muito bem e efetivamente acelera os processos. Eu tenho aqui um dado de tempo, um tempo de análise, isso ainda considerando o impacto que a gente está da pandemia, né, porque a gente ainda não conseguiu retornar aos prazos anteriores, mas em 2022 nós fechamos com um produto biológico regular com prazo de 320 dias de análise, prazo Anvisa, fora o prazo que a empresa precisa complementar dados e informações. Para doenças raras, esse prazo ele foi reduzido para 220. Né? Em 2021 nós tínhamos tido um aumento grande nesse prazo, justamente foi o grande momento de aprovação de vacinas com foco absoluto em cima das vacinas da Covid. Isso acabou impactando um pouco nos prazos e ampliou, mas em 2022 a gente já conseguiu retornar e agora em 2023 a perspectiva é que esse prazo seja ainda menor. Não há fila hoje para doenças raras, o medicamento para doença rara na área de biológica, ele entra com registro, em 10, 15 dias já é iniciada a análise e isso é muito importante para que finalize rápido. Mas além disso, nós temos ainda outras medidas que a gente está buscando para acelerar ainda mais o processo. Quais seriam? Ano passado, a Anvisa publicou uma RDC, a RDC 741, que ela estabeleceu critérios para confiança regulatória, reliance regulatório, né, que é o termo em inglês, que ele estabelece alguns critérios para a gente tratar agências estrangeiras como referências para nossas aprovações regulatórias. Posteriormente a isso, nós publicamos uma regra temporária, que é a RDC 750, foi publicada em setembro do ano passado, 750, né, foi publicada em setembro do ano passado, que ela estabelece, aí sim, já o procedimento efetivo para a análise de processos de registros, e isso inclui produtos para doenças raras ou não, mas óbvio que o doenças raras que não pega a fila, né, ele vai entrar primeiro e vai ser beneficiado por esse procedimento. E ele estabelece a utilização dos relatórios de aprovação das agências estrangeiras já na nossa aprovação. Ainda a gente está com um dado muito preliminar, né? Desculpa, me esqueci. A gente também publicou naquele mesmo momento uma consulta pública para aí sim termos a consulta pública 1108 para a gente ter uma norma definitiva de reliance regulatória na Anvisa. E aí essa norma a gente já colheu as contribuições da sociedade e estamos em fase de consolidação e a gente espera utilizar o aprendizado da RDC 750 para deixar essa norma ainda melhor. De resultado prático que a gente tem, ainda que não seja, que os números ainda sejam preliminares, no caso concreto de inclusão de novas indicações, que foi um projeto que nós realizamos em novembro do ano passado para fazer um ataque a esses produtos, né? Porque justamente até foi uma fala da deputada sobre a questão do uso off-label. Às vezes você já tem até um pedido de inclusão de nova indicação terapêutica, então nós conseguimos acelerar essa fila, porque a inclusão já permite muito mais facilmente a entrada do produto para utilização no SUS para aquela doença dentro da Conitec. Dentro desse projeto de aceleração, a gente conseguiu identificar que o tempo de análise que você gasta na análise regular é o dobro do tempo pela de reliance. Ou seja, a gente, utilizando o processo de confiança regulatória, a gente reduz os tempos pela metade. Que
traz um benefício muito importante para a população. E por último, né, também, que é muito importante, a gente está tentando agora, dentro das nossas capacidades, trabalhar não ser só um órgão que vai ficar aguardando receber os processos, né, para avaliar. Ano passado nós publicamos um edital, se não me engano, edital número 18 ou 17, para produtos de terapia avançada, e selecionamos 2 projetos, né? Coincidentemente, um projeto da Fiocruz, está aqui representado pelo Dr. Krieger, e um projeto do Instituto Butantan e do Hemocentro de Ribeirão Preto para desenvolvimento e fabricação em território nacional de terapias CAR-T. Não é exatamente para doença rara, mas é para câncer também, e câncer já recidivado, então é de extrema importância. E com isso a gente faz um trabalho de aconselhamento, reuniões periódicas para orientar, ainda na fase preliminar, quando você está desenhando o estudo clínico, por exemplo, a gente já consegue intervir. Então, a gente está tentando, dentro da medida do possível, trabalhar também nesse momento prévio. Fora iniciativas que a gente tem juntos de associações, a Abraco com a Abkif e outras, a Interfarma, de tentar passar essas dificuldades, esses principais entraves, como o setor pode auxiliar para acelerar os processos, e está sempre a Anvisa aberta a ouvir para melhorar a velocidade e conseguir efetivamente a gente entregar cada vez mais produtos e de forma mais rápida. E, por último, para finalizar, dentro de terapias avançadas, a gente tem hoje 5 já aprovadas, né? A normativa nossa é recente, é de 2021. É um tipo de produto que é inovador, né? Disruptivo em todo o mundo. Mas a gente já tem 5, 3 terapias CAR-T e 2 genéticas, que são o Zolgensma, para atrofia muscular espinhal, e o Luxturna, para afecções de retina, que são doenças extremamente complexas, né? E já temos aqui hoje alternativas terapêuticas no Brasil para elas. Só para não deixar nada... Acho que é isso que eu tinha para falar no momento. Desculpa, esqueci somente um detalhe. A própria RDC 205, quando a Anvisa publicou, ela também, entendendo a necessidade de acelerar e também a dificuldade dos estudos clínicos na seleção e identificação dos pacientes, porque a gente está falando de doenças raras, então não tem um volume de pessoas suficiente para participar desses estudos. Ela criou algumas simplificações regulatórias, onde a gente consegue aprovar os produtos com o estudo clínico fase 2 concluído, ou seja, você já tem ali os parâmetros de segurança garantidos e parâmetros preliminares de eficácia. Você já tem um indicativo muito bom de eficácia, mas você não tem ainda o fase 3. A Anvisa pode aprovar com o fase 3 em andamento ou a ser realizado mediante um termo de compromisso, né, que é lavrado pela agência e pelos solicitantes, onde ele vai continuar esse desenvolvimento do produto, e a Anvisa vai monitorar os dados periodicamente até que a gente se conclua os estudos e tenha a eficácia desses produtos de terapia avançada plenamente estabelecidas, né? Então, esses são o que eu tinha para apresentar no momento, e são as iniciativas que a Anvisa tem feito para ampliar e aumentar a velocidade e ampliar o acesso à população a esses medicamentos de doenças raras. Muito obrigado. Gente, muito obrigada, Fabrício, muito obrigada pela sua fala. Nesse momento, passamos a palavra ao Antônio Dyer, da Febra Raras. Bom dia a todos. Antônio, obrigada. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado, deputada Luísa Canziani, pelo convite. Eu gostaria de cumprimentar todos os deputados presentes, a deputada Rosângela Moro, que vem lutando pela causa há mais de 13 anos, representante da Anvisa, Dr. Fabrício, representantes do Ministério da Saúde, também caro amigo, vice-presidente da Fiocruz, Dr. Marco Krieger, que vem fazendo um trabalho sensacional na Fiocruz e trazendo essas inovações para o Brasil, e também as colegas, amigos das associações de pacientes aqui presentes. Quando a gente fala em inovação em saúde,
nós não podemos falar de um eixo só, né? De uma forma isolada, na minha opinião, sem falar de uma construção de um ecossistema para doenças raras. Eu acho que nós temos hoje uma maturidade referente às doenças raras que nos permite trabalhar junto com todos os players de uma forma mais alinhada para construir um novo Brasil na área de saúde em geral. Porque as doenças raras foram os gatilhos para a transformação de saúde, aquilo que é chamado de medicina de precisão. O Dr. Fabrício falou de CAR-T-cell, isso foi graças às doenças genéticas, às pesquisas em genéticas, que nós temos hoje inovação nas áreas oncológicas e nas demais áreas de saúde. Então, quando vou falar inovação de saúde, eu tenho que falar desde a pesquisa, capacitação, diagnóstico, acesso em geral. Como nós temos só 10 minutos, eu vou ser bem breve citando algum exemplo. Em 2017, a Casa Hunter trouxe a primeira pesquisa clínica em terapia gênica para o país para 2 doenças lisossômicas. E naquele momento, a Anvisa não tinha uma resolução específica, nenhuma área que cuida das terapias avançadas. Demorou muito para aprovar a primeira pesquisa, porque a Anvisa teve que montar uma equipe específica, né, para terapias avançadas e também fazer uma resolução que é a 260 em 2018, específica para a anuência de pesquisa em terapias avançadas no nosso país. E depois disso, nós ajudamos a Anvisa, junto com a Universidade da Pensilvânia, para poder ter a resolução 338, colocar os critérios para aprovação de registro de tratamentos de terapias avançadas no nosso país. Falando de pesquisa, a gente precisa, desde a pesquisa base até a pesquisa clínica, ter foco. Aonde vamos gastar esse dinheiro? E isso é uma mensagem para o nosso Ministério de Saúde, que está muito empenhado em ajudar nas pesquisas sempre. Eu acho que nós temos que focar, sair um pouco das pesquisas de teses para doutorados e mestrados, para ter pesquisas que chegam a um fármaco. O Brasil, tamanho Brasil, nós não podemos depender de importar patentes, de importar tecnologias. Nós podemos produzir tecnologias no nosso país. Eu vou dar um exemplo, que a própria Casa dos Raros tem patentes em terapia gênica, já estamos em fase de animal maior, já passamos de animal pequeno para animal maior, para 2 doenças lisossômicas. E se der tudo certo, daqui a um ano nós vamos para pesquisa clínica em terapia gênica não viral, tá? Feita pela primeira vez aqui no Brasil, através da Casa dos Raros. Não patrocinada também, deixo bem claro isto. Então, muito importante que todos os centros de pesquisa no Brasil miram a sustentabilidade do sistema, miram a inovação para chegar ao paciente e também de uma forma sustentável. É isso que citou o Dr. Marco Grieger aqui, um belo exemplo de uma parceria entre Casa dos Raros, o Fiocruz, com um grupo que não posso citar aqui ainda, mas o berço da terapia gênica no mundo, para a gente ter uma planta de manufatura para vetores, para trazer sustentabilidade para o sistema e colocar o Brasil nessa linha nova, né, de avanços em tecnologias, nessas terapias avançadas, mas não apenas produzindo para o Brasil, produzindo para o mundo, para que a gente tenha uma forma de financiar também, né, as terapias avançadas, a incorporação do Sistema Único de Saúde. Como vou poder também trabalhar inovação em saúde sem capacitar milhares de profissionais de saúde? Hoje, qualquer um de nós vai até o médico, procura um médico para entender como está a situação dele de saúde. O médico faz o quê? Ele dá o hemograma. A primeira coisa, ele pede hemograma completo. Daqui 5 a 10 anos no máximo, né? O médico não vai mais pedir hemograma completo. A criança já vai nascer, o médico vai pedir um sequenciamento genético, que vai custar daqui 5, 10 anos, no máximo 200 a 400 reais. Hoje custa 2, 3 mil reais. 10 anos atrás custava 20 mil, daqui 5, 10 anos vai custar 200 reais. O problema não é o custo dele, que vai ser acessível com certeza. O problema é quantas pessoas vão poder
quantos profissionais de saúde vão poder interpretar um sequenciamento genético. Isso que nós precisamos trabalhar, então, a capacitação juntos. Então, como eu vou falar de acesso, né, sem trabalhar a capacitação o tempo inteiro? Por isso, para esse modelo de inovação e acesso, nós precisamos ter uns centros adequados a atender o paciente, a fazer a pesquisa, desde a pesquisa base laboratorial, acompanhar a jornada do paciente e encurtar essa jornada que hoje leva, desde primeiros sintomas até o plano de manejo, em torno de 10 anos para as doenças raras. Com a construção da Casa dos Raros, que foi inaugurada o primeiro centro de atenção integral e treinamento em doenças raras, nós inauguramos em 28 de fevereiro desse ano. Nós vamos trabalhar para que essa jornada seja encurtada para 10 semanas. Em vez de levar 10 anos, nós queremos que leve 10 semanas no máximo. Daí você muda a história da jornada do paciente, muda a história natural dessas doenças, que até hoje, infelizmente, a maior causa da mortalidade infantil ainda continua em doenças raras, que 30% que têm doenças genéticas raras ainda morrem antes de 5 anos de idade. E morrem fazendo o SUS sangrar. Eles não morrem em casa brincando, eles morrem no leito do SUS, e muitas vezes o SUS paga 20 cirurgias tratando consequência da doença sem entender da causa. Então, eu peço que a Casa dos Raros seja considerada como modelo de inovação dentro do Sistema Único de Saúde, porque ela atende o Sistema Único de Saúde, trazendo inovação, trazendo um modelo, um trabalho multiprofissional que é feito de uma forma interdisciplinar, trazendo capacitação e, o mais importante, trazendo dignidade para as famílias de doenças raras no nosso país. Além disto, eu dou um exemplo muito importante. Em 2017, nós fomos, eu e o professor Roberto Giuliani, até o Japão. Nós convencemos uma empresa japonesa que estava fabricando uma enzima, a primeira enzima do mundo que ultrapassa a barreira hematoencefálica para as doenças lisossômicas. Uma inovação inédita no mundo das doenças raras. O plano daquela empresa era colocar a fase 1, 2, Japão, Estados Unidos. Já tinham aberto o escritório nos Estados Unidos. Nós convencemos aquela empresa para mudar o plano. Em vez de colocar nos Estados Unidos, colocar o Brasil. É isso que aconteceu. Em 2018, começou a pesquisa que beneficiou não apenas meu filho, mas 20 pacientes brasileiros e 20 pacientes japoneses, e foram beneficiados dessa pesquisa antes dos americanos e dos europeus. Isso é inédito no nosso país. Faz 5 anos que temos essa pesquisa no país e agora começou a fase 3 no Brasil e vai começar pela primeira vez nos Estados Unidos depois de 5 anos que os americanos e os europeus que vão ter acesso a essa inovação, enquanto os brasileiros tiveram acesso antes. E agora esse produto ele está na Anvisa em fase de discussão na DIPOL para aprovação de registro, que já é registrado no Japão há mais de 2 anos. Então, isso que eu chamo de trazer inovação para o Brasil. Trazer inovação é trabalhar em conjunto, trabalhar com o Ministério da Saúde, com a indústria, com Fiocruz, com a Anvisa, com o Congresso Nacional, com associações de pacientes, todos engajados em prol de uma causa, mas todos alinhados e focados aonde queremos chegar. Queremos inovar com sustentabilidade. Esse é o projeto do Fiocruz, tenho certeza, vai colocar o Brasil como país de primeiro mundo nas doenças raras e inovação em tecnologias de saúde. Então, quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Muita coisa para a gente discutir sobre inovação, mas o tempo é curto, então fica para a próxima, mas fica aqui também meu recado a todos. Precisamos avançar e focar mais. Precisamos democratizar o acesso. Muito obrigado. Muito obrigada, Antonia. Parabéns pela fala. E, nesse momento, então, passamos a palavra à Regina Próspero, cofundadora e CEO do Instituto Vidas Raras. Bom dia a todos. Quero agradecer em nome da deputada Luísa pelo convite
e também parabenizar a todos da mesa, que as exposições estão perfeitas. Eu quero agradecer muito as escolhas, porque todos fizeram exposições muito engrandecedoras para todos nós. Eu vou começar com slides, para depois chegar aonde eu quero chegar, e vou correr até para que dê tempo para falar tudo o que se precisa ser dito. Pode passar, por favor? Então, o Instituto Vidas Raras, ele está há 22 anos cuidando de famílias e pessoas com doenças raras. O nosso nascimento foi para mucopolissacaridose, em 2001, quando nada se tinha ainda, nada se falava, quando as famílias nem se conheciam. Foi muito difícil quando, de repente, nos deparamos com algumas famílias que tinham o mesmo problema que nós, num evento em Porto Alegre, com o Dr. Roberto Giuliani. E ali nasceu o desejo e a obrigação, enquanto associação e pais dessas crianças, trazer as pesquisas clínicas de mucopolissacaridose para o Brasil, que já estavam já estavam acontecendo em outras fases, em outros países. Só havia 5 sites no mundo, e nós fizemos, então, o 6º site. E ali nasceu também o pioneirismo, quando a equipe de Porto Alegre, enquanto pesquisadores, a Associação Paulista de Mucopolissacaridose, hoje Instituto Vidas Raras, batalhou para que a gente conseguisse abrir caminho para todas as pesquisas de doenças raras que começaram a acontecer a partir de então. A América Latina foi contemplada pelo HCPA, e foi um marco, um divisor de águas para o Brasil e para a América Latina, e nós conseguimos asfaltar o Brasil para que ele pudesse ter condições de crescer como hoje ele cresceu e trazer as terapias que hoje ele está acolhendo. Pode passar, por favor? Bom, nossa missão, visão e valor é o comprometimento com as famílias e pacientes com doenças raras, é trazer inovações e a intervenção precoce para que essas famílias tenham condições de se resguardar, para que elas possam ter o melhor. Quando a gente fala de tratamento... Preso, né? Oi? Quando a gente fala de tratamento, nem sempre todos serão da mesma forma acolhidos, mas eles terão condições, aqueles que estão envolvidos no tratamento, eles vão ter condições de poder usufruir de outras pesquisas se eles estiverem bem. E a nossa missão, né, é conhecer e mapear as dificuldades enfrentadas por essas famílias. E a jornada do paciente, ela vem sendo acolhida pelas pessoas com doenças raras, pelo Instituto Vidas Raras, desde 2001. Queria ressaltar também que o Instituto Vidas Raras não está sozinho. O Instituto Vidas Raras faz parte de uma organização muito maior, que é a Aliança Rara. São associações, são grupos de pacientes, são 94 grupos ao todo que estão conosco nesse caminho, trazendo a dificuldade que o paciente tem, não só no diagnóstico precoce, mas no dia a dia dessas famílias em relação às suas necessidades enquanto não só SUS, mas enquanto também Previdência Social. Acabei de receber aqui uma mensagem de uma pessoa dizendo que ela não consegue ter os benefícios que ela precisa na Previdência Social, porque os CIDs dela não conferem. E assim como ela, muitos outros também estão nessa situação. Então, deputadas, por favor, é mais um tema que a gente precisa abordar, tá? Se for possível. Pode passar, por favor? Bom, a saga do Instituto Vidas Raras, ele vem de longos anos. E aqui, pela primeira vez, em 2011, 2012, nós conseguimos ser ouvidos por um ministério, tá? Pelo Ministério da Saúde. Aqui foi formado o grupo de trabalho que construiu a política 199 do SUS. Em 2014 ela foi assinada, apesar dela estar muito aquém do que a gente precisa, é o único regramento jurídico que se tem a favor das pessoas e familiares com doenças raras. Muito do que a gente tem hoje, a gente é acolhido pelas leis da pessoa com deficiente. Então, nós precisamos melhorar a condição do doente raro e suas famílias, não através de
de guarda-chuvas de outras condições, e sim das nossas próprias. Outro tema também que eu acho que vale uma outra audiência pública. Pode passar, por favor. Bom, teste do pezinho é a primeira oportunidade que a criança tem de saber o que ela tem, ou que ela vai ter. De repente, é a última oportunidade que ela vai ter na vida dela de salvar a vida dela. E o Instituto Vidas Raras vem lutando com isso desde 2012 e agora em 2022, né, nós tivemos a lei que foi promulgada pelo então presidente e estamos trabalhando para que se diminua o tempo e as condições que a lei colocou. Sabe-se, claro, que o sistema não vai aguentar absorver tudo de uma só vez, mas é preciso que o sistema entenda que existem essas necessidades e elas devem ser acolhidas. Pode passar, por favor. A nossa campanha foi muito a alcance nacional e internacional. Pode passar, por favor. Né? Foi promulgada essa lei pelo governo passado. Por favor, pode passar. E não tem só essa triagem, nós temos também a triagem auditiva, a ocular, a de cardiopatias congênitas, a triagem biológica, que é a nossa, que a gente conseguiu, a triagem do exame do pezinho. Então, a gente precisa brigar para que outras também sejam inseridas no SUS e dê o primeiro passo. Porque hoje nós temos, como a Casa dos Raros, como outras casas que vão nascer, como outros hospitais, hoje nós temos o hospital em Taubaté, que também vai acolher pessoas com doenças raras de toda a região, ela já está bem evoluída. Nós precisamos que essas pessoas estejam bem e até pré-diagnosticadas para que a gente possa acolhê-las de uma forma muito mais integral no SUS. Pode passar, por favor. Bom, levamos para o Papa, pode passar. Isso a gente está sempre evoluindo. A ONU também nos recebeu com o nosso programa de pedido de triagem neonatal ampliado, pode passar. Aqui na ONU, em 2019, pode passar. Nós temos o Linha Rara, que acolhe as pessoas para necessidades e poder levá-las aonde elas precisam estar, para diminuir o tempo que elas padecem, vagando de ambulatório em ambulatório. Pode passar? Aqui são algumas publicações. Pode passar direto, por favor. Tá? Revista, pode passar. Aqui são as publicações do Instituto Vidas Raras, que estão todos para fazer download no site do Instituto Vidas Raras, e todas essas publicações são gratuitas, menos o livro Vidas Raras e Mulheres Raras, pode passar. Tá? O livro A Primeira Infância, que foi agora recente lançado, pode passar. Tá, Mulheres Raras. Bom, enfim, pode tirar o slide, por favor. Tá. O que me pediram até para completar, deputadas, eu gostaria que vocês nos dessem esse enfoque e essa atenção. As pessoas com hiperplasia adrenal congênita, elas estão sofrendo com falta de medicamento. Sabe quanto custa o medicamento deles? 31 centavos, o comprimido. E eles não estão conseguindo esse comprimido no SUS. É um comprimido barato, que é feito só pela Universidade de São Paulo e que pode ir para todo o território nacional. Então, deputada, se vocês puderem me dar atenção nesse ponto, eu gostaria muito que vocês dessem essa acolhida para as pessoas, inclusive para aquelas que têm também a hiperplasia adrenal e estão sofrendo de câncer adrenal. Os protocolos. Por que os protocolos demoram tanto para serem colocados no SUS? Protocolo de raquitismo XLH, as pessoas ainda não estão conseguindo o tratamento delas pelo SUS, e já saiu em todos os lugares, mas as pessoas não estão conseguindo retirar. Assim como muitas outras doenças, nós precisamos dar atenção para doenças de alimentação, porque elas não conseguem nem o remédio e nem o que elas precisam comer. Enfim, nós estamos avançando bastante, mas nós precisamos ainda muita atenção, desde o diagnóstico até o tratamento complementar,
paliativo para aqueles que não têm tratamento medicamentoso e uma atenção também para todos os tratamentos que estão chegando. Eu gostaria de agradecer muito à mesa, deputadas, e as pessoas do Ministério, Anvisa, dos quais somos parceiros há muitos anos, mas nós precisamos dar uma acolhida melhor a essas famílias e pacientes com doenças raras. E a fala de vocês me trouxe até alento, mas é preciso tirar da fala e colocar em prática tudo aquilo que se propõe. Obrigada a todos e fico à disposição. Muito obrigada, Regina, pelas suas considerações, parabéns pela sua luta e vamos juntos, conte conosco, conte com a nossa comissão também nessa missão. E por fim, passamos a palavra ao José Álvaro Carneiro, que é o nosso líder lá do Hospital Pequeno Príncipe. Muito obrigada. Ao cumprimentar a deputada Luísa Canziani e a deputada Rosângela Moro, não apenas cumprimento as mulheres, mas principalmente a todos os paranaenses e brasileiros presentes na sala, e cumprimentando o Fabrício, cumprimento todos os interessados nesse mundo das doenças raras. Quem é o Pequeno Príncipe? O Pequeno Príncipe está com 103 anos, indo para 104 agora em outubro. É um grande hospital pediátrico, 361 leitos ativos, também uma faculdade que começa a existir em 2003, está fazendo 20 anos, todos os cursos na área de saúde, incluindo medicina, e um instituto de pesquisa cujo padrinho foi e, de certa forma, continua sendo o Pelé, o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe. No contexto das raras, nós nos tornamos referência nacional em 2017 e, naquele momento do tempo, a portaria que surge estipula que, por decorrência disso, nós passaríamos a receber R$ 41.480 para pagamento da equipe. Quem é uma equipe num grande hospital pediátrico? Nesse momento, essa equipe é composta pelos seguintes profissionais: 5 neurologistas, 2 geneticistas, 2 reumatologistas, 1 dermatologista, 2 imunologistas, 2 endócrinos, 3 pneumos, 2 cardios, 1 médico oftalmologista, 1 nefro. Além disso, 2 nutricionistas, 1 nutrólogo, 1 psicólogo, 1 assistente social, 1 físio, 1 enfermeira, 1 técnica de enfermagem. Reparem, novamente aqui, e para quem atende SUS, um clássico nacional, que é o subfinanciamento. A partir disso, e para fazer frente aos exames, uma PAC hoje nos remunera em R$ 800, o que torna absolutamente impossível o pagamento de um exoma ou de um cariótipo. Vejam, com esses dados do ponto de vista econômico-financeiro, nós fizemos, a partir do momento em que fomos referenciados, de lá para cá, entre 17, portanto, e julho de 22, nós fizemos 7.857 atendimentos, envolvendo 1.909 pacientes, dos quais nós confirmamos 1.044 diagnósticos. Com isso em mente, eu queria abordar, dentre as em torno de 7.000 doenças raras existentes, as 500 imuno, sejam os erros inatos da imunidade, sejam os erros inatos do metabolismo. E neles eu queria focar, além das possibilidades de tratamentos com imunoglobulina, pequenas moléculas e terapias gênicas, eu queria focar no aumento dos procedimentos através do transplante de medula óssea. O transplante de medula
talvez seja o procedimento mais complexo que a gente faz no hospital, porque envolve um combo de conhecimentos, é profundamente multidisciplinar, e para que você tenha boa performance no TMO, você precisa ser muito, muito bom, não apenas em cada um desses conhecimentos, mas na capacidade de interação dentre eles. No ano de 23, nós já fizemos até o momento 32 transplantes de medula, também somos referência nacional no TMO, e destes 32 transplantes de medula, 14 são de doenças raras. Eu gostaria muito de chamar a atenção sobre isso, porque essa é a maior experiência brasileira, é a maior experiência latino-americana em TMO pediátrico de doenças raras. Então, isto posto, eu queria chamar a atenção quanto à necessidade do Brasil avançar na disponibilidade de infraestrutura e treinamento de pessoal associado aos transplantes de medula. Um outro tema muito importante, já mencionado aqui pelo Instituto de Vidas Raras, é a ampliação do teste do pezinho. Isso faria uma enorme diferença, principalmente para as imunodeficiências. Além disso, e para fechar, essas questões da medicina personalizada de precisão e com a descoberta, através de diagnóstico, de um número cada vez maior de patologias, o Brasil precisa estar consciente que o avanço da ciência tem relação direta com a capacidade de financiar uma possibilidade de tratamento. É muito complexo você chegar para uma família, anunciar um diagnóstico e ainda não ter a possibilidade objetiva da oferta de um tratamento que traga um real benefício em saúde para essas crianças. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição da mesa e da plateia. Obrigado. Muito obrigada, José Álvaro Carneiro, pela sua participação, que muito também honrou esta comissão e a discussão. Eu vou, inclusive, quebrar o protocolo, porque, devido ao adiantar da hora, deputada Rosângela, nós precisamos aprovar e deliberar os requerimentos que estão na pauta. E não tivemos reunião na semana passada. Então, nós, nesse momento, iremos encerrar a audiência pública agradecendo a participação de todos, dizendo que foi um momento, sem dúvida alguma, de muito aprendizado para todos nós na comissão, e certamente haveremos de enfrentar outras audiências, outros debates para que a gente possa construir cada vez mais esse país, um Brasil mais justo, mais inclusivo, mais igualitário para todos, né? Esse é o nosso sonho e a nossa missão. Sem antes também deixar de parabenizar a deputada Cristiane Lopes pelo lançamento da Frente Parlamentar de Cuidados das Mães de Crianças e Adolescentes com Deficiências, Autismo e Doenças Raras, que vai acontecer hoje, inclusive, que está acontecendo no auditório Freitas Nobre. Agradecer mais uma vez a participação de vocês, dos nossos colegas, em nome da deputada Rosângela Moro, do nosso grande prefeito lá de Corumbataí do Sul, prefeito Xandão, ao lado dos nossos também amigos e parceiros, o nosso vice-prefeito Elias, lá da cidade. Muito obrigada, está encerrada esta audiência pública.